Uma escrava grávida de 9 meses tropeçou levemente num tapete e a patroa cruel mandou amarrar as mãos dela e pendurar da viga por meia hora. O trauma fez o bebê nascer prematuro e no momento exato do nascimento, a Casagrande inteira começou a tremer violentamente com paredes rachando. Quando a recém-nascida finalmente chorou, uma luz dourada âmbar sobrenatural começou a emanar do corpinho dela e curou a mãe que estava morrendo. O que aconteceu depois abalou a fazenda para sempre. Essa história real do Brasil imperial é absolutamente impressionante. Me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você quer mais histórias brasileiras emocionantes e impactantes que marcaram nossa história, se inscreve no canal agora e ativa o sininho das notificações. Vem com a gente! O interior de Minas Gerais sufocava sob o calor opressivo de fevereiro de 1880, o ar denso carregado de umidade que transformava cada respiração em esforço consciente. A fazenda Santa Clara erguia-se majestosa entre montanhas ondulantes cobertas de mata atlântica remanescente, suas extensas plantações de café produzindo grãos que alimentavam mercados europeus insaciáveis. Era propriedade do barão Miguel de Albuquerque Soares, homem de 62 anos cuja família construíra fortuna imensa através de 4 gerações explorando implacavelmente tanto terra quanto os 580 escravizados que a trabalhavam. O barão cultivava a imagem de aristocrata iluminado que falava eloquentemente sobre modernização da agricultura e humanização das relações de trabalho, mas na prática governava a fazenda com sistema de controle meticuloso que combinava vigilância constante, punições calculadas e manipulação psicológica sofisticada. O que tornava Barão Miguel particularmente eficaz como senhor de escravos era a sofisticação intelectual que permitia racionalizar crueldade através de linguagem de eficiência e progresso. Ele estudará economia política em São Paulo e agricultura científica em viagem à Europa, retornando com ideias sobre maximização de produtividade através de gestão racional de recursos humanos. Implementara sistema onde escravizados eram categorizados por capacidade de trabalho e recebiam rações alimentares proporcionais, onde punições eram registradas meticulosamente em livros contábeis como se fossem transações comerciais, onde até a reprodução era gerenciada através de incentivos para mulheres que produzissem filhos saudáveis. Era a escravidão industrializada, despojada de paixão e transformada em ciência fria, e portanto muito mais devastadora que brutalidade impulsiva tradicional. Entre os 580 escravizados estava Maria, mulher de 22 anos grávida de 9 meses, cuja história encapsulava tanto tragédia individual quanto horror sistêmico. Ela nascerá na fazenda durante período de expansão acelerada, filha de Josefa que morrera de febre quando Maria tinha apenas 7 anos. A menina crescerá trabalhando primeiro ajudando nas cozinhas, onde demonstrar habilidade culinária natural, depois como mucama pessoal servindo diretamente Baronesa Constança, esposa de Miguel. Posição de mucama pessoal era simultaneamente privilégio relativo, trabalho interno com proteção de elementos naturais, e perigo constante devido à proximidade com caprichos e humores voláteis da senhora. Maria era conhecida por beleza delicada que anos de trabalho árduo não conseguiram apagar completamente, por voz suave que raramente se elevava acima de sussurro respeitoso, e por habilidade extraordinária de antecipar necessidades antes de serem expressas. O pai do bebê que Maria carregava era mistério que ela guardava com silêncio absoluto mesmo sob pressão crescente e ameaças veladas. Havia especulação feroz que percorria senzalas em sussurros cautelosos. Alguns diziam que era filho de Gabriel, jovem escravizado de 25 anos que trabalhava como ferreiro e que era visto ocasionalmente trocando olhares com Maria durante missas dominicais obrigatórias. Outros murmuravam possibilidade mais sombria, que poderia ser filho do próprio Barão Miguel ou de filho mais velho dele Eduardo, violações sistemáticas que todos conheciam acontecerem mas que ninguém mencionava por medo de retribuição brutal. Mas Maria mantinha silêncio que irritava profundamente Baronesa Constança, mulher de 59 anos cuja própria infertilidade, casamento de 35 anos produzir apenas um filho que sobreviveu, a tornará obsessivamente controladora sobre aspectos reprodutivos de vida doméstica. Foi em tarde de domingo, 15 de fevereiro de 1880, dia que normalmente oferecia meio-dia de descanso parcial após serviços religiosos matinais, que incidente aconteceu que desencadearia humilhação pública, tragédia iminente e evento que abalaria literalmente toda Casagrande.
Maria estava servindo chá elaborado na sala de estar principal onde Baronesa Constança recebia 3 senhoras visitantes de fazendas vizinhas para a tarde social. Movendo-se com extremo cuidado que gravidez de 9 meses exigia, Maria carregava a bandeja de prata pesada com serviço de porcelana francesa, bule ornamentado, xícaras delicadas com pinturas florais, pratinhos de doces, cremeira e açucareiro de cristal. Seu ventre estava tão volumoso que equilibrar bandeja requeria concentração absoluta, corpo ligeiramente inclinado para trás para contrabalançar peso frontal. Quando Maria se aproximou de mesa baixa para colocar bandeja, pé direito dela, inchado de edema comum em gravidez avançada, tropeçou quase imperceptivelmente em borda de tapete persa ornamentado. Ela recuperou o equilíbrio quase instantaneamente através de reflexos desenvolvidos por anos de serviço. Bandeja balançou mas não caiu, nada derramou. Foi recuperação impressionante de desequilíbrio menor, demonstração de habilidade e controle corporal. Mas Baronesa Constança, já em humor particularmente azedo devido à dor de cabeça latejante e irritação com uma das visitantes que havia feito comentário veladamente crítico sobre gestão de sua casa, viu oportunidade de exercer poder e redirecionar atenção. Meu Deus! Constança exclamou dramaticamente, levantando-se abruptamente de cadeira. Você quase deixou cair tudo. Quase nos cobriu com chá quente. Olhe para você, imensa e desajeitada como elefante, tropeçando e cambaleando. A gravidez transformou você em criatura completamente inútil e perigosa. Maria imediatamente se desculpou, colocando bandeja cuidadosamente em mesa antes de abaixar cabeça em postura de submissão total. Mil perdões, senhora baronesa. Foi tropeço acidental no tapete. Não houve intenção de alarmar ou colocar em risco. Aceito total responsabilidade por descuido momentâneo. Mas Constança estava além de aceitar desculpas racionais ou proporcionais. Estava em modo performático calculado para impressionar visitantes com a autoridade e controle absoluto que exercia. Acidental? Ela repetiu com voz subindo dramaticamente. Tudo é sempre acidental com vocês. Sempre desculpas, sempre justificativas. Você está grávida, não inválida. Outras escravas grávidas trabalham nos campos sem reclamação ou desastres constantes. Sua barriga grotesca não é licença para a incompetência total. Ela virou-se para visitantes, incorporando o papel de senhora prejudicada buscando validação. Vocês viram? Poderia ter nos scalded todas. E então ela oferece desculpa patética sobre tapete. Uma das visitantes, senhora Adelaide, conhecida por crueldade que rivalizava com Constança, acenou em concordância simpática. É verdade. Escravas grávidas frequentemente usam condição como desculpa para a preguiça. Disciplina firme é necessária para manter padrões apropriados. Era a validação que Constança buscava, permissão social para escalar punição. Ela virou-se para Maria com expressão de satisfação cruel. Você precisa aprender lição pública sobre cuidado, competência e respeito. Se não pode servir chá adequadamente, talvez possa servir de exemplo. Maria sentiu terror gelado, sabendo por experiência que lição pública significava humilhação projetada não apenas para puni-la mas para intimidar outros e entreter senhoras entediadas. Por favor, senhora, Maria sussurrou, voz quebrando apesar de esforços para manter compostura. Estou no final da gravidez. Qualquer dia agora bebê virá. Por favor, tenha misericórdia. Mas súplica apenas irritou Constança mais, porque implicava que ordem seria excessiva ou cruel. Como ousa questionar? Como ousa sugerir que punição apropriada é excessiva? Constança virou-se para a empregada doméstica que estava na porta. Chame Severino imediatamente. E traga a corda. Severino era capataz responsável por disciplina doméstica, homem de 38 anos cuja posição dependia de executar ordens sem questionar ou hesitar. Ele chegou minutos depois trazendo corda grossa de sisal. Severino, Constança ordenou com voz que carregava prazer mal disfarçado, amarre mãos de Maria e pendure ela da viga ali. Ela apontou para a viga de madeira grossa que atravessava a sala de estar, construção arquitetônica ornamental aproximadamente 2,5 metros acima do chão.
Maria tentou recuar instintivamente, mãos indo para ventre em gesto protetor, mas Severino a agarrou firmemente. Ele hesitou visivelmente por momento. Pendurar mulher grávida de 9 meses era perigoso para mãe e criança. Mas olhou para Constança, viu determinação implacável, e reconheceu que recusa custaria a posição dele. Ele amarrou punhos de Maria com corda, depois jogou extremidade sobre viga e puxou. Maria foi forçada a ficar em pontas dos pés conforme braços foram estendidos acima da cabeça. Depois pés deixaram chão completamente conforme foi suspensa, corpo balançando levemente, ventre volumoso proeminente e vulnerável. Dor nos ombros e pulsos foi imediata e intensa conforme peso corporal completo mais peso de gravidez puxou contra articulações. Maria mordeu o lábio para não gritar, determinada a não dar satisfação de demonstrar sofrimento completo. Mas posição era tortura calculada, braços estendidos acima da cabeça comprimiam diafragma tornado difícil respirar, peso de ventre grávido pendurado puxava músculos abdominais já esticados ao limite, circulação em braços começou a ser comprometida quase imediatamente. Agora Constança disse com satisfação, sentando-se novamente e pegando xícara de chá como se nada extraordinário estivesse acontecendo. Você ficará assim pendente enquanto continuamos nossa tarde agradável. Talvez 1 hora, talvez 2. Depende de quanto tempo leva para aprendermos nossa lição sobre cuidado e competência. As visitantes reagiram de formas variadas. Senhora Adelaide sorriu aprovação, Senhora Beatriz pareceu desconfortável mas não protestou, Senhora Clara, mulher mais jovem em primeira visita, pareceu genuinamente chocada mas igualmente não disse nada porque desafiar a anfitriã seria transgressão social grave. E Maria pendeu da viga, respiração vindo em ofegadas curtas conforme dor e pressão em corpo grávido intensificavam progressivamente. 5 minutos passaram, depois 10, depois 15. Constança e visitantes conversaram sobre fofocas sociais, casamentos arranjados, qualidade de tecidos importados, completamente ignorando presença de mulher sofrendo metros de distância. Aos 20 minutos, Maria começou a sentir algo além de dor em articulações e dificuldade respiratória. Contrações, não Braxton Hicks mas coisa real e rítmica, começaram no fundo de abdômen. Primeiro eram leves, fáceis de ignorar ou negar, mas intensificaram progressivamente. Aos 25 minutos, contração forte o suficiente para fazê-la ofegar involuntariamente atravessou o útero. Aos 30 minutos, contrações vinham regularmente a cada 3 a 4 minutos. O trabalho de parto estava começando, induzido por estresse físico extremo de posição impossível. Senhora baronesa, Maria conseguiu dizer através de dentes cerrados, por favor. O bebê está vindo. Sinto contrações. Por favor, baixe-me. Mas Constança mal olhou para cima de conversa. Sempre dramatização. Sempre exagero buscando simpatia. Você ficará onde está até eu decidir caso contrário. Outra contração, mais forte, fez Maria gritar involuntariamente, som que finalmente penetrou bolha de conversação social. Constança olhou para Maria com irritação. Pare com teatralização ridícula. Você não está em trabalho de parto. Bebês não vêm apenas porque você está levemente desconfortável por meia hora. Mas Gabriel, o ferreiro que muitos suspeitavam ser pai, estava trabalhando em oficina adjacente à casa grande e ouviu o grito. Ele largou o martelo e correu, chegando à entrada de sala de estar e vendo Maria pendurada, claramente em agonia que ia além de desconforto postural. Senhora baronesa, ele disse com voz que lutava para manter respeitosa enquanto urgência pressionava. Ela está realmente em trabalho de parto. Posso ver contrações. Por favor, ela precisa ser baixada imediatamente ou bebê e mãe morrem. Era ousadia extraordinária, escravizado interrompendo reunião social e questionando julgamento de senhora. Mas desespero superou cautela. Constança ficou furiosa com interrupção. Como ousa entrar aqui sem permissão? Como ousa questionar minha decisão? Mas senhora Clara, a visitante mais jovem, finalmente encontrou coragem. Baronesa Constança, com todo respeito, talvez devêssemos verificar se ela realmente está em trabalho de parto. Constança olhou para Maria novamente,
desta vez realmente observando. Viu suor não apenas de esforço mas de algo mais sério. Viu o corpo contraindo-se visivelmente em espasmos regulares. Viu fluido começando a escorrer por pernas de Maria, águas rompendo, sinal inequívoco de trabalho de parto ativo. Baixem ela, Constança ordenou abruptamente, não de compaixão mas de reconhecimento pragmático de que perder escrava grávida e bebê seria perda econômica significativa que marido criticaria. Severino soltou corda rapidamente, talvez rápido demais. Maria caiu pesadamente no chão, sem controle ou coordenação em braços que passaram 30 minutos com circulação comprometida. Ela aterrissou de lado, gritando conforme impacto desencadeou contração particularmente violenta. Levem ela para a enfermaria, Constança disse como se estivesse ordenando remoção de lixo inconveniente. E chamem Dr. Henrique imediatamente. E tia Rosa. Mas quando Severino e Gabriel tentaram ajudar Maria a levantar-se, ficou claro que ela não podia andar. Pernas não respondiam a comandos, braços estavam inúteis, contrações vinham agora sem pausa. Eles a carregaram, cada movimento causando dor adicional que fazia Maria gritar. E conforme carregavam através de corredores e para a enfermaria nos fundos da propriedade, algo extraordinário começou a acontecer que ninguém poderia ter previsto. A casa grande começou a tremer. Não violentamente primeiro, mas perceptivelmente, objetos em prateleiras chacoalhando levemente, lustres balançando em movimento que não vinha de vento porque não havia vento, chão vibrando de forma que fazia pessoas pararem e olharem ao redor confundidas. Baronesa Constança e visitantes sentiram, parando conversa em meio à frase. Terremoto? Senhora Beatriz sugeriu incerta, embora terremotos fossem extremamente raros em Minas Gerais. Mas tremor não parou, intensificou gradualmente, objetos pequenos começando a cair de mesas, rachaduras finas aparecendo em paredes de gesso. Na enfermaria, Maria foi colocada em cama enquanto tia Rosa, parteira de 73 anos com 50 anos de experiência, chegou e imediatamente começou o exame. O que encontrou a alarmou profundamente. Trabalho de parto avançado, bebê em posição oblíqua, não completamente virado. Colo dilatado mas bebê está preso. E ela pressionou mãos no ventre de Maria, sentindo, batimento cardíaco fetal está fraco. Bebê está em sofrimento. Precisamos de médico agora. Gabriel, que permanecerá apesar de ordens para voltar ao trabalho, correu para enviar mensageiro buscar Dr. Henrique da Vila. E tremor continuou, agora inegavelmente centrado na casa grande. Barão Miguel chegou correndo de escritório, encontrando esposa e visitantes em estado de alarme crescente conforme prédio inteiro vibrava. O que está acontecendo? Ele exigiu. Constança, pálida, explicou sobre Maria, punição, trabalho de parto. Miguel franziu testa. Você pendurou escrava grávida de 9 meses da viga por meia hora? Constança, que tipo de julgamento é esse? Mas antes que pudesse continuar, tremor intensificou-se dramaticamente. Objetos grandes começaram a cair, vasos decorativos quebrando, quadros caindo de paredes, até móveis deslizando pelo chão. E fenômeno mais perturbador. Portas começaram a bater abertas e fechadas violentamente como se manipuladas por força invisível, janelas vibrando em molduras, som baixo como gemido percorrendo estrutura do prédio. Visitantes gritaram. Constança agarrou-se ao marido, todos presentes sentindo o terror primitivo de força que não podiam ver ou entender. Na enfermaria, tremor era ainda mais intenso. Suprimentos médicos caíam de prateleiras, lamparina balançava perigosamente, rachaduras apareciam em paredes. Mas estranhamente, cama onde Maria jazia permanecia perfeitamente estável, como se protegida por bolha de calma em meio a caos. Rosa continuou trabalhando, tentando manualmente virar bebê preso, mas tarefa era quase impossível nas condições. E Maria, através de dor de contrações implacáveis e terror de fenômeno inexplicável, de alguma forma manteve consciência e determinação. Dr. Henrique Mascarenhas chegou 40 minutos depois, tendo galopado pela estrada enquanto terra tremeu sob cascos de cavalo. Ele entrou em enfermaria que parecia estar no centro de terremoto localizado impossível.
Exame rápido confirmou piores medos. Bebê está em posição oblíqua severa, preso no canal de parto. Mãe está exausta de trauma físico antes de trabalho de parto começar. Batimento cardíaco fetal está criticamente fraco. Ele parou, processando impossibilidade. Este tremor parece estar conectado de alguma forma a seu trabalho de parto. Intensifica com contrações. Era a observação que desafiava a racionalidade, mas que era inegável. Quando contração forte atravessava Maria, tremor intensificava correspondentemente. Quando havia pausa entre contrações, tremor diminuía, mas não parava. Isso é impossível, Henrique murmurou, mas evidência estava ao redor dele. Ele tomou decisão. Preciso fazer cesariana. É a única chance para bebê e provavelmente para mãe também dado obstrução. Mas sem anestesia adequada, vai ser. Ele não terminou. Maria, ouvindo, acenou. Faça. Salve meu bebê. Não importa o que custe. Henrique preparou-se rapidamente, Rosa assistindo. Ele tinha éter limitado para anestesia, suficiente para atenuar mas não eliminar dor. Administrou dose máxima que considerava segura, esperou 3 minutos, depois começou. Primeiro corte através de pele de abdômen fez Maria gritar, e Casagrande tremeu violentamente, telhas caindo de teto, vigas gemendo sob tensão. Na sala de estar, barão e baronesa e visitantes fugiram para fora, temendo colapso estrutural iminente. Henrique trabalhou tão rápido quanto a habilidade permitia, cortando através de camadas de tecido, alcançando o útero, fazendo incisão final. Sangue fluiu abundantemente, mais que esperado. Ele alcançou dentro e puxou. Bebê emergiu pequeno, azul, imóvel. Sem choro, sem respiração. Henrique cortou o cordão, entregou para Rosa, voltou desesperadamente para Maria que estava sangrando perigosamente. E tremor alcançou crescendo impossível. Rosa limpou o bebê, virou de cabeça para baixo, deu tapas nas costas. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Nada. Bebê estava frio, sem sinais de vida. Gabriel observava em horror, vendo filha que parecia ter nascido morta. E Maria, ainda consciente através de perda de sangue, sussurrou, minha filha, viva, por favor. E então, no momento exato em que parecia que tudo estava perdido, algo impossível aconteceu. Bebê ofegou. Inspiração súbita que encheu pulmões pela primeira vez. Peito expandiu, boca abriu, choro encheu ar. E simultaneamente, tremor que abalava Casagrande intensificou-se para nível que desafiava a crença. Paredes racharam visivelmente, vigas quebraram com sons como disparos, parte do teto desabou em ala oposta. Mas depois, tão abruptamente quanto começara, tremor parou completamente. Silêncio absoluto caiu, quebrado apenas por choro de recém-nascida. E então luz começou. Emanando da bebê, não reflexo mas luminosidade própria. Brilho dourado âmbar que preenchia a enfermaria com calor que era físico e espiritual. Não era ofuscante mas era inegável, impossível de racionalizar. Henrique, Rosa, Gabriel, todos congelaram, observando o fenômeno que transcendia a experiência. E com luz veio sensação. Paz que pressionava contra a pele, perdão não solicitado mas oferecido, presença de algo que não tinha nome. E então aconteceu o ainda mais impossível. Henrique, trabalhando desesperadamente para estancar a hemorragia de Maria, sentiu mudança sob mãos. Útero que estava flácido começou a contrair. Sangramento que estava jorrando diminuiu, vasos fechando-se. Isso não é possível, ele sussurrou, mas acontecia. Maria, que estava perdendo cor, começou a rosear. Respiração que estava superficial aprofundou-se. Ela estava estabilizando quando deveria estar morrendo. Luz continuou por 3 minutos, depois desvaneceu gradualmente. Bebê em braços de Rosa parecia normal agora, pequena mas saudável, olhos abertos com consciência impossível. Rosa a trouxe para Maria, colocando criança em braços de mãe. É menina, Rosa disse através de lágrimas. E ela salvou você de alguma forma. Maria olhou para a filha,
sentindo amor que transcendia palavras. Minha milagrosa filha, ela sussurrou. Você abalou casa inteira para vir ao mundo. E então trouxe luz que salvou sua mãe. Gabriel ajoelhou-se ao lado, tocando filha com admiração reverente. Ela é extraordinária. Literal e completamente extraordinária. Ela fez terra tremer e luz brilhar. Nossa filha tem poder que não entendo, mas que é real. Henrique acenou, abandonando o ceticismo científico porque a evidência era esmagadora. Vi com próprios olhos. Tremor estava conectado ao trabalho de parto dela. E luz curou hemorragia que deveria ter sido fatal. Esta criança tem algo que transcende medicina. Notícia espalhou-se instantaneamente. Escravizados que sentiram tremor, que viram dano à Casagrande, agora ouviam. Bebê nascerá durante tremor, depois brilhara e curara a mãe. Detalhes variavam, mas núcleo permanecia. Milagre testemunhado por médico e parteira. Barão Miguel veio à enfermaria pessoalmente, inspecionando o dano estrutural da casa no caminho. Ele encontrou Maria viva, bebê saudável, atmosfera de admiração. Então é verdade? Ele perguntou a Henrique. Tremor estava conectado ao nascimento? Bebê brilhou. Henrique respondeu firmemente. Testemunhei conexão entre contrações e intensidade de tremor. E vi luz emanar da criança. E vi hemorragia impossível cessar após luz. Não posso explicar, mas não posso negar. Miguel olhou para bebê. Quando olhos da recém-nascida focaram nele, sentiu isso, julgamento, avaliação, reconhecimento de falhas que preferia esconder. Ele recuou involuntariamente. Criança excepcional, Miguel disse, pragmatismo reacertando-se. Valor incalculável. Maria e bebê movem-se para Casagrande. Supervisão constante. Era reconhecimento de valor, não humanidade, mas significava condições melhores. Gabriel sentiu alívio e ressentimento, grato mas amargo que segurança vinha de valor como propriedade. Baronesa Constança chegou hesitante, tendo visto o dano que tremor causará. Ela esperava encontrar Maria morta, resultado que justificaria punição. Em vez disso encontrou mãe e bebê vivas, atmosfera reverente. O que aconteceu aqui? Ela perguntou nervosamente. Antes que alguém respondesse, bebê abriu olhos e olhou para Constança. E transformação foi instantânea e devastadora. Constança congelou completamente sob o olhar da bebê, corpo ficando rígido, rosto drenando de cor. Sua boca abriu em som silencioso, olhos arregalando-se em horror absoluto. Eu vejo, ela sussurrou, voz quebrando. Deus misericordioso, eu vejo tudo. Vejo o que fiz. Vejo quem sou. Lágrimas começaram a escorrer, depois soluços violentos que sacudiram o corpo inteiro. Mulher que momentos antes estava preparada para justificar crueldade estava desmoronando completamente. Ela cambaleou para a cama, caindo de joelhos. Eu te pendurei, ela disse a Maria, palavras saindo em torrente confessional. Pendurei você grávida de 9 meses da viga por meia hora por acidente trivial. Não porque você merecia, mas porque estava com raiva de outra coisa, porque queria impressionar visitantes, porque podia. E isso quase matou você e sua filha. E ela olhou ao redor da enfermaria, vendo rachaduras em paredes, e algo julgou isso. A própria terra julgou minha crueldade e protestou. E esta criança? Ela olhou para bebê com medo e admiração misturados. Esta criança me força a ver verdade que evitei por décadas. Perdoe-me, Constança implorou, não performando, mas genuinamente quebrada. Sei que não mereço. Sei que o que fiz é imperdoável. Mas imploro assim mesmo. E juro, por tudo sagrado, que nunca causarei tal sofrimento novamente. Vou mudar. Tenho que mudar porque esta criança não me deixará viver com mentiras. Não era simplesmente desculpa, mas confrontação forçada com verdade moral que evitara toda a vida adulta. Maria, exausta mas processando o milagre de sobrevivência, olhou para a mulher que quase a matara. Parte dela queria rejeitar desculpas, exigir justiça. Mas olhou para a filha, criança que abalara a casa com nascimento, que brilhara com luz impossível,
que curara e que de alguma forma forçava a verdade, e sentiu raiva transformar-se em algo mais complexo. Você pode mudar, Maria disse com voz gentil mas firme. Se arrependimento é real, mudança é possível. Honre segunda chance que minha filha me deu e que está oferecendo a você. Constança acenou vigorosamente, limpando lágrimas. Vou mudar. Começarei garantindo que vocês tenham tudo o que precisam. Vocês não são propriedade para mim mais. São seres humanos que merecem dignidade que sempre lhes foi devida. Não era transformação instantânea completa, mas era começo testemunhado por todos presentes. Nos dias seguintes, Maria nomeou bebê Esperança, porque veio ao mundo em circunstâncias desesperadoras, porque abalou fundações literais e metafóricas desta casa, porque trouxe luz quando tudo parecia escuro, porque força dela me salvou e parece capaz de transformar até corações mais endurecidos. E conforme semanas tornavam-se meses, ficou claro que Esperança era criança extraordinária. Crescia rapidamente, alcançando marcos de desenvolvimento muito cedo. Focou olhos aos dias, sorriu em uma semana, tentou rolar aos 10 dias. Mas mais notável era efeito em pessoas. Quando Esperança estava presente, a atmosfera mudava. Tensões suavizavam, raivas esfriavam, pessoas falavam mais gentilmente. Era como se presença emanasse paz que influenciava emoções de todos próximos. Constança visitava diariamente, às vezes múltiplas vezes, segurando Esperança e chorando enquanto algo quebrado dentro dela lentamente curava. Começou a fazer mudanças reais. Parou punições físicas quase completamente, melhorou rações alimentares substancialmente, permitiu famílias ficarem juntas, até estabeleceu escola pequena para crianças escravizadas apesar de ilegalidade. Eram tentativas de redenção, imperfeitas mas genuínas. Barão Miguel também mudava, resistindo mais mas mudando. Ele via que desde nascimento de Esperança havia menos conflitos, menos fugas, produtividade estável ou melhor apesar de condições menos brutais. Começou a ver que sistema baseado em terror puro era menos eficiente que sistema com alguma dignidade. Reduziu horas de trabalho, implementou pausas regulares, permitiu práticas culturais antes proibidas. Quando Esperança tinha 6 meses, incidente cimentou reputação. Pedro, escravizado que trabalhava em serraria, sofreu acidente severo quando tábua pesada caiu esmagando mão direita. Doutor Henrique examinou e deu prognóstico sombrio. Ossos estão pulverizados, tecidos destroçados, infecção estabelecerá rapidamente. Amputação é a única opção ou ele morre de gangrena. Era a sentença de perda de mão dominante, incapacidade permanente. Mas Rosa, cuidando de Esperança, teve impulso. Deixe criança tocar antes de decidir. Henrique cético hesitou mas Pedro implorou. Por favor. Ouvi histórias. Deixe tentar. Rosa guiou mãozinha de Esperança para tocar mão destroçada de Pedro. Luz suave fluiu, concentrando-se ao redor de ferimento. Ao longo de minutos, inchaço diminuiu visivelmente, sangramento reduziu, expressão de agonia de Pedro suavizou. Não foi cura instantânea milagrosa mas melhoria foi substancial. Henrique examinou novamente, estupefato. Inchaço reduziu dramaticamente. Sangramento controlado. Dano aos tecidos parece menos severo. Vou tentar salvar mão. E milagrosamente, salvou. Pedro manteve mão, embora com mobilidade reduzida, quando a amputação parecia inevitável. Notícia espalhou-se por toda a região de Minas Gerais e além. Pessoas de fazendas distantes, vilas, cidades começaram a aparecer pedindo ver bebê que abalou casa ou criança de luz que supostamente curava doenças e forçava a transformação moral. Barão Miguel estabeleceu dias designados quando Esperança estaria disponível, transformando o dom em recurso gerenciado com contribuições financeiras de visitantes. Conforme meses tornavam-se anos, mudanças na fazenda Santa Clara tornaram-se pronunciadas e inegáveis. Constança transformou-se de mulher de crueldade casual em defensora vocal de justiça. Estabeleceu programa educacional abrangente ensinando não apenas crianças mas adultos, desafiando leis abertamente.
Usou fortuna pessoal para comprar liberdade de dezenas de escravizados mais velhos. Criou fundo que oferecia empréstimos sem juros para ex-escravizados estabelecerem negócios. Miguel mudava mais gradualmente mas consistentemente. Ele via evidência. Desde nascimento de Esperança, operações de fazenda eram mais harmoniosas, produtividade era melhor, custos com vigilância e punição reduziram drasticamente. Sistema baseado em dignidade relativa era simplesmente mais eficiente que sistema baseado em terror absoluto. Em 1885, quando Esperança tinha 5 anos, anunciou o programa gradual de emancipação ao longo de 3 anos, libertando todos antes de Lei Áurea. Era a reversão completa de filosofia de vida inteira e prática de gerações. Outros fazendeiros consideravam-no louco, alegando que estava sendo enfeitiçado por criança. Mas Miguel argumentava em termos que compreendiam. Economicamente, trabalho livre com incentivos adequados é mais produtivo que trabalho forçado com punição. Socialmente, mudança é inevitável e aqueles que antecipam prosperarão. E moralmente. Ele hesitava aqui porque moralidade nunca fora consideração primária. Moralmente, minha consciência não suporta mais o que presença desta criança me força a reconhecer. Gabriel foi um dos primeiros libertados, mas escolheu ficar como trabalhador assalariado. Nossa filha está transformando este lugar de prisão infernal em comunidade que se aproxima de decente. Quero ser parte disso. Esperança crescia extraordinariamente sábia, compassiva e articulada. Aos 5 anos, falava com compreensão emocional de adulto maduro. Demonstrava empatia profunda por todos os seres vivos, humanos, animais, plantas. Dons de cura permaneciam presentes em formas sutis mas documentadas. Pessoas que passavam tempo com Esperança relatavam consistentemente sentir-se melhor em múltiplas dimensões. Dores crônicas aliviavam ou desapareciam, ansiedades e depressões diminuíam, doenças sérias entravam em remissão inesperada. Dr. Henrique manteve registros meticulosos de dezenas de casos, documentando melhorias estatisticamente significativas mas medicamente inexplicáveis. Há fenômeno real aqui, ele admitiu. Não posso explicar mecanismo mas não posso negar efeitos. Quando Esperança tinha 6 anos, visitante chegou que ampliaria impacto. André Rebouças, engenheiro negro livre, abolicionista e pensador progressista. Ele ouvirá histórias e veio investigar. Passou 2 semanas na fazenda, observando Esperança, entrevistando testemunhas, documentando transformações. Ela é fenômeno verdadeiramente único, Rebouças escreveu. Não apenas por dons aparentes de cura mas por presença que torna psicologicamente impossível manter justificativas para a escravidão. Ela força reconhecimento de humanidade plena. Rebouças propôs que Esperança viajasse, visitando fazendas, aparecendo em reuniões abolicionistas. Presença dela sozinha poderia acelerar a abolição. Miguel hesitou. Esperança ainda era criança, viagens seriam desgastantes. Mas Esperança falou por si. Nasci de crueldade que quase matou minha mãe. Abalei casa onde aconteceu. Se posso usar dons para acabar sistema que causa tal sofrimento, é por isso que estou aqui. Esperança começou a viajar com Maria e Gabriel, frequentemente com Rebouças ou outros abolicionistas, visitando fazendas em Minas, São Paulo, Rio, Bahia. Onde fosse, efeito era profundo. Fazendeiros confrontando Esperança, sentindo presença que tornava a crueldade insustentável, descobriam certezas sobre escravidão tornando-se impossíveis de manter. Nem todos mudavam mas sementes eram plantadas, rachaduras apareciam em fundações ideológicas do sistema. Em 13 de maio de 1888, quando Lei Áurea foi assinada, Esperança estava no Rio como convidada de honra. Tinha apenas 8 anos mas presença carregava peso simbólico imenso. André Rebouças falou sobre ela. A abolição veio através de múltiplas forças, argumentos morais, pressão econômica, resistência heroica de escravizados. Mas também através de pessoas como Esperança, que tornaram impossível não ver humanidade plena que sistema negava. Ela é testemunho vivo. Após a abolição,
Miguel transformou Fazenda Santa Clara em cooperativa onde ex-escravizados trabalhavam como sócios com participação em lucros. Não era perfeito, velhas hierarquias persistiam, ressentimentos permaneciam. Mas era começo genuíno de justiça econômica. Constança dedicou o resto da vida à educação e saúde, estabelecendo 5 escolas permanentes, 3 clínicas bem equipadas, biblioteca pública e programas de formação profissional. Maria viveu até 1940, vendo filha crescer em força transformadora nacional. Morreu aos 82, cercada por família incluindo 15 netos. No leito de morte disse: "Você nasceu quando fui humilhada cruelmente. Mas abalou fundações desta casa, literalmente e metaforicamente. Transformou o sofrimento em luz que mudou o mundo. Estou orgulhosa." Gabriel morreu em 1943 aos 88, líder comunitário respeitado. Ela abalou terra quando nasceu. Continua abalando fundações de injustiça. Esperança viveu até 1968, morrendo aos 88 após vida extraordinária dedicada à cura, justiça, transformação. Nunca perdeu dons, até últimos dias, tocava doentes trazendo alívio, oferecia paz a almas atormentadas. Fundou Hospital Grande, 3 escolas de enfermagem, rede de clínicas rurais, orfanatos cuidando de milhares. Casou em 1900, teve 7 filhos, 15 netos, 31 bisnetos. Sempre contou história de Maria: "Minha mãe foi humilhada cruelmente mesmo grávida. Pendurada da viga por meia hora como punição por tropeço acidental. Entrei em trabalho de parto de trauma. Abalei casa inteira vindo ao mundo, terra tremeu, paredes racharam, fundações abalaram. Depois brilhei com luz que curou minha mãe moribunda." Foi demonstração literal de que terra protesta contra a crueldade, que forças além de compreensão respondem à injustiça. A história tornou-se lenda duradoura do período final da escravidão. Foi preservada em tradição oral, documentada extensivamente, estudada por gerações. Pesquisadores debateram tremor, terremoto coincidente? Fenômeno psicossomático coletivo? Manifestação de força desconhecida? Geólogos confirmaram que tremor realmente aconteceu, registrado em fazendas vizinhas, mas causa permanecia inexplicável porque região não tinha atividade sísmica conhecida. Em 1988, centenário da abolição, governo estabeleceu memorial nacional no local da fazenda Santa Clara. Central era a escultura de Maria pendurada com mãos amarradas, corda sobre viga acima, mas expressão de determinação não derrota. Ao lado, bebê emanando luz estilizada, e ao redor, representação de paredes rachando. Inscrição: em memória de Maria e todas as mulheres escravizadas que sofreram humilhação e crueldade. Em honra de Esperança, cujo nascimento abalou fundações, literais e metafóricas, de sistema brutal. Descendentes de Esperança, havia 187 quando o memorial foi inaugurado, vieram de todo o Brasil e exterior. Contaram histórias de bisavó que abalou terra nascendo, que brilhou com luz impossível, que curou através de toque, que transformou fazenda brutal, que ajudou a acabar escravidão forçando reconhecimento de humanidade plena. Físicos, teólogos, historiadores debateram significado mas concordavam em impacto real. No centro estava a verdade simples mas profunda. Maria foi humilhada cruelmente mesmo grávida, pendurada da viga por meia hora, forçada em trabalho de parto prematuro por trauma. Mas o que veio depois abalou casa inteira. Literalmente. Terra tremeu, paredes racharam, estruturas balançaram conforme Esperança vinha ao mundo. Depois bebê brilhou com luz que salvou mãe moribunda. E presença dela transformou até corações mais endurecidos, forçou reconhecimento de verdades evitadas, catalisou mudanças que contribuíram para fim de sistema. Foi demonstração de que injustiça não passa sem resposta, que forças além de compreensão reagem à crueldade, que de sofrimento mais profundo pode nascer luz que transforma o mundo. História ensina que quando humilhamos vulneráveis, quando exercemos poder sem misericórdia, há consequências que transcendem cálculos humanos. E que mudança é possível até para cruéis se confrontarem verdade que evitaram. Perguntas que história coloca permanecem relevantes.
Quando testemunhamos injustiça, responderemos ou ficaremos silenciosos? Quando temos poder sobre outros, exerceremos com crueldade ou compaixão? Quando o sistema nos diz que alguns são menos que humanos, teremos coragem de ver e afirmar humanidade plena em todos? História de Maria e Esperança oferece testemunho de que escolhas importam, que crueldade tem custo, que transformação é possível, e que às vezes terra mesma protesta contra a injustiça.